Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Talking Points. Muito obrigado por vocês participarem sempre. Obrigado também por todos que já vieram aqui conversar com a gente. Nós estamos registrando essa geração, né? Todo o trabalho maravilhoso que essa geração está produziu e vai produzir muito mais ainda. Eu lembrei de uma letra do alfabeto que eu gosto muito, que é o R. O R do retrabalho, do reinício, da reconexão, da reconsideração, da reunião, do refazer, do reencaminhar, do rememorar e do relembrar. E hoje o meu convidado, ele tem 3 R's no nome. Bacana isso, né? A letra que eu mais gosto, o cara tem 3, tá podendo. É o meu amigo Marcelo Ribeiro. Marcelo, obrigado por ter vindo, cara. Por ter aceito Obrigado o convite. a você, Marcos. Prazerzão Obrigado. te receber aqui. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que legal essa coisa do bate-papo, uma coisa que abre para outras coisas, além da gente falar só de música. Eu acho legal isso, bate-papo. Isso é muito bom, né? A gente vai além da música, enfim, né? Agora, é uma coisa interessante, Marcelo, que o nosso cérebro, nosso consciente, inconsciente, às vezes ele não obedece a gente. Então, se eu falar assim, Marcelo, não pensa numa guitarra. Você já viu a guitarra? Não tem jeito. Não consegue comandar isso. isso. Né? Isso aí não tem jeito. E aí, quando fala assim, Marcelo Ribeiro, me vem uma coisa que você vai me ajudar a relembrar. Me vem assim, você tinha uma formação, eu acho que era um trio, Isso. e lembro lá do Café Touché. Nossa, é isso mesmo, tem tempo. Era pop rock. Como é que era isso? Me lembra isso. Na verdade é o seguinte, minha formação, sempre gostei muito do formato power trio, baixo, bateria e guitarra, eu mais 2 músicos. Né? Assim, eu gosto dessa coisa de interagir com pouco instrumento. Ah, legal. Sempre isso. gostei. Talvez a minha formação melhor venha disso aí. Depois a banda cresceu, tem mais música, eu fui colocando e tal, mas eu sempre volto ao trio. É engraçado. É bem intimista, é bem você mesmo ali. Mesmo quando não é elétrico, às vezes faz um trio acústico, violão, baixo, percussão, entendeu assim? Eu gosto esse formato que você viu lá no Café Touché antigamente, certamente foi esse. Me lembro muito. Violão, baixo e percussão. A gente, isso aí deve ter sido quando eu voltei de Portugal, morei em Portugal há muito tempo, né? Eu morei em Portugal do início de 1990 até final de 93, acho que voltei para o Brasil já em 94, né? Então, assim, nesse tempo, quando eu voltei, eu estava meio perdido, voltei e fui procurar agora, eu já tinha uma carreira aqui. Se reencontrando aqui na cidade. Trabalhar de novo, né? Procurar os antigos músicos e amigos e tal. E eu fui trabalhar no Scala Studio, um estúdio de gravação, como músico de estúdio, né? E tal. Gravando muita coisa, inclusive gravei muitas coisas, muitos discos de outros artistas. Gravei discos de Lula de Vitória. Olha. Papel. Carlos Papel. Fiz muita coisa para essa galera toda. Uma turma boa, hein? Carlos Bona, eu gravei Bona. Guto Neves. Guto Neves. Essa galera, eu gravei muita gente. E gravei muito jingle publicitário. Muita coisa de propaganda, né? Assim, tem um jingle que está no ar até hoje, marca, mas é marca, né? O papel, esse jingle do papel do Perim, né? Como é que é? Sim. É o jingle do Perim, é o jingle do papel que eu participei, eu toquei as guitarras desse jingle. Bacana. E aí eu falo, tem outros aí, enfim, mas a música sempre foi o ganha-pão. E esse mercado de jingle é bacana, né? As pessoas procuram mesmo, até político procura também isso. Né? Na época e fiz muito jingle político, toquei muito também. Toquei muito jingle político também. A gente, o jingle é um negócio muito dinâmico, né? Porque é muito rápido, você tem que entregar muito rápido, né? O negócio é publicidade, né? E é curtinho, né? É curtinho, você tem que pegar, você tem que montar, criar letra, criar uma melodia que cole, né? Você conversa com o cliente e vê o que o cliente quer, né? Assim, eu quero o que ele quer dizer, a mensagem que ele quer passar. É uma encomenda. Eu quero essa linha aqui, nesse sentido. Quero passar essa mensagem aqui para as pessoas. Eu também, assim, a gente tem que ter uma técnica, né? Tem que ter né? Existem umas coisas assim. Eu não sou exatamente acredito assim que no Espírito Santo, compositor de jingle político principalmente, existem, o Papel é um deles, né? Assim, Lula faz muita coisa. Lula é até meu parceiro em alguns jingles. Lula da Vitória, né? Lula de Vitória. Lula de Vitória. Nós fizemos até, na última campanha de prefeito, nós fizemos alguns jingles aí, que foram... Que bacana isso. Isso deve ser muito interessante, cara. Então a gente, assim, agora, como músico e arranjador e tal, eu gravei trocentos, eu não perdi a conta, né? Assim, porque
nesses anos todos, e não só no Scala Studio, como em outros estúdios que eu trabalhei também. Então, É. bicho, mercado. Mercado. Eu sei que no Scala Studio que eu conheci a base do que seria a minha banda aqui, que é a banda B, que seria eu conheci o Léo Teixeira, justamente Léo é Léo era baixista? baixista da Big Beatles também, Isso, lembro. um super baixista, infelizmente ele está morando nos Estados Unidos já tem uns 5 anos, mas o Léo Mas o Léo tá no mundo da música lá? Ou em outra área? não, ele está em outra área. O Léo Tem- também tinha outras coisas. Mexia ele sempre foi mega inteligente com o negócio de informática e sistemas. Sei lá tudo. É. Sei que ele resolveu passar uns tempos lá e acabou ficando. Então tinha o Léo O no Léo baixo. e o Queiroz. Queiroz era o baterista da banda Manimal, Queiroz. fundador do Manimal. Foi o cara que criou a bateria, foi o cara que colocou a bateria no Congo. Olha que coisa Queiroz. maravilhosa, cara. Manuel Dutra de Queiroz. Olha. Esse cara aí. E ele anda por aqui? Ele foi para os Estados Não, Unidos também? não. Léo Queiroz, infelizmente, faleceu Ah, aos 36 anos, no infarto. Depois de uma turnê como animal pela Europa, voltou. puxa. Você já vai fazer, já tem uns 10 anos já. Queiroz, Mas Queiroz, deixou a marca dele, deixou a Queiroz, lembrança, a saudade, né? sensacional, cara. Músico, compositor, tocava muito bem violão, cantava, baterista cantava e tocava violão muito bem. Então, assim, o embrião da banda B eu conheci ali no estúdio, trabalhando justamente, acompanhando, fazendo um show de lançamento de um disco do Papel, Olha. O Voo das Tartarugas. Ele foi lançar esse disco no Teatro Galpão e a banda que ia tocar, que ia acompanhar ele, era o Léo no baixo, eu na guitarra, o Queiroz na bateria e o Flávio Cabimba nos teclados. O Cabimba é que está nos Estados Unidos. Cabelo está nos Estados Unidos também, Um né? pianista fera, É. também está lá. E aí esses caras a gente foi tocar, gravar, e eu conheci o Léo, eu não conhecia esses meninos, eram outra geração, né? Eu ficava no meio, É. eu não sou da geração do Papel e do Lula, sou mais novo que eles, bem mais novo que eles, mas também não conhecia os meninos, eram bem mais novos que eles, tinha uma diferença de uns 10 anos, ou menos, talvez, ou, né, para esses meninos. E eu vi que os caras, eu vi ali o meu trio, eu olhei para o cara, eu quero esses bateria, esse baixista, para convencer aqueles caras a montar o projeto, porque eles já estavam lançando, o Manimal estava lançando o primeiro disco deles, o Léo estava muito bem com a Big Beatles, já fazendo um monte de coisa, viajando para fazer os turnês e tal. E eles, bicho, aquela história, né? Mas aí É. convenci os caras, né? Assim, eu vou Uma fazer. boa conversa, A gente convenceu. montou, mas aí a história do lance de ser Marcelo Ribeiro e Banda B foi até uma brincadeira, justamente por ser um projeto B dos caras. Não, então a gente vai fazer com Ah, você, mas a gente vai para nossa prioridade. Minha prioridade é um animal, que é o Léo Teixeira. Minha prioridade vai ser a Big Beatles. Beleza. A gente vai encaixando as datas. E o projeto B, então vai ser Marcelo Ribeiro e Banda, não. Marcelo Ribeiro e Banda B. Banda B, que é um outro lado ali e tal. Exato. E não só, eu também, aí tem umas coincidências também. Tava vindo aquela história, eu tinha acabado de lançar no Brasil o negócio de celular e tal, e ainda era analógico. E eu li no jornal também, assim, que iam lançar no Banda B digital, achei que aquilo também era sonoro, né? Porra, Banda B. Aí eu já tinha essa ideia dos caras, porra, Banda B. Aí virou uma marca da E gente. gerou muita curiosidade. O B, Gerou, que todo é o mundo, B? todo mundo pergunta. É. Essa, né, assim, é uma coisa engraçada, porque eu nunca gostei de e-banda. Marcelo Ribeiro e-banda, eu não gosto disso. E-banda, acho que é uma coisa meio separa o, Uhum. né? Gosto de ter um nome. Assim, eu gosto, por exemplo, quando o Lobão lançou o Lobão e os Ronaldo. Eu gosto. Era assim, eu acho legal essa coisa que de abelha e os abóboras. Dá uma Assim, valorizada também na João turma. Penck e os Miquinhos. Eu acho massa essas coisas assim, né? Eu acho que tem a ver com acho que tem mais a ver do que eu colocar e-banda, né? Aí, paralelo a isso, né, assim, a gente foi montando a banda B, era aquele triozinho ali, era baixo, bateria e guitarra. Então eram vocês que iam no Café Touché? Éramos nós. Entendeu? Assim, Que maneiro. a gente aí começou a fazer no Café Touché, a gente começou a fazer tudo que aparecia, assim. O que eu fiz? Meu irmão, onde me chamava eu ia, velho, porque eu precisava fazer. Eu precisava voltar retomar aquela a carreira trilha. aqui, né? Porque a carreira em Portugal. E nisso eu voltei a Portugal para fazer umas temporadas assim. Fui lá em 95, fiz carnaval com a banda de lá, não com os meninos daqui. Fiz com a banda que tinha lá, pegava os músicos. E bons músicos também lá. Lógico, enfim, a galera da pesada. Algum brasileiro por lá? Não, só você. Sim, nessa não, banda. porque quando a minha banda, eu mostrei aqui uma coisa da RTP, lá onde eu tocava, eu fiz parte da banda do Bom Dia, que era um programa da RTP, eram só músicos portugueses.
E eu era o único brasileiro. Mas a minha banda mesmo era banda de música brasileira, chamava Amazônia Band, que gravou um disco, Amazônia Amazônia Band. Band. Tinha um gaúcho, um baixista paulista, e tinha um cara que era capixaba, que é o único que eu conhecia, que o Fio. Fio era um músico antigo aqui, nossa, da velha guarda aí, É. que tocava numa dupla chamada Fio e Milton. Filme Fio e então, Milton. filme E então. Fio é que me levou para lá. O Fio me chamou, o Fio foi morar lá, em Portugal, em 89, acho que 88. Foi com o Raimundo do Cavaco, foi uma galera, Marcos Levi, tá morando lá até hoje. Esse Marcos Levi tocava Lá de Cachoeira. guitarra. Guitarra Muito bem, por muito sinal, né? bem. Muito Ele lá de bem. Cachoeira tá até em Portugal até hoje. Pianista e guitarrista da pesada. É, era E bom. eu fui para substituir o Marcos Levi na banda deles, lá, o Amazônia Band. Lá, porque o Levi resolveu sair, gravaram um disco, estouraram, e venderam, ganharam muito dinheiro, venderam, mas depois, aquelas coisas de banda, né? Separou, brigou e tal. Aí o filme chamou para ir, eu fui em 1990 para lá, para substituir o Marcos Levi. Você foi nessa de substituir e acabou ficando um tempo lá. É, acabei ficando. Aí eu fui para substituir. Primeiro eu achei que, primeiro vão ficar só. Aí eu falei, ó, pessoal, posso ficar 6 meses. Tipo assim, É. né? Mas não, meu pai estava doente, eu falei, bicho, eu fui, mas aquela coisa, nisso meu pai faleceu e eu não pude voltar, eu estava com os contratos lá e não tinha como voltar. Aí eu falei, vou ter que ficar um tempo, aí eu fui seguindo com a banda, e a gente gravou um disco lá também, depois disso também, deu certo, gravamos o primeiro CD. E isso, aí a RTP também, houve o contato da RTP para poder eu fazer parte do programa lá. Esse RTP é Rádio e Televisão Rádio e Televisão Portuguesa. Portuguesa, é a maior emissora, né? Sim. Principalmente naquela época, naquela época só existia a RTP1 e a RTP2, só tinha os 2 canais. Então todo mundo viu vocês lá. Isso aí era certamente, a gente... A vida ela você vai... Parece que a música, que as pessoas falam, como é que você se tornou músico? Não sou eu que me tornei, a música que escolhe a gente, eu sei que a gente vai... É isso que eu ia colocar aqui, né? Parece que as coisas confluem, elas convergem para você ser aquilo ali, não é? Aí existe aquela coisa, você pode ser... eu falo isso até para a nova geração, eu tenho muitos meninos jovens assim que vêm falar comigo, é que eu vivo de música há mais de 30 anos, então os caras assim, eu vivo bem, eu não posso reclamar da minha vida, eu vivo muito bem. E é um trabalho É digno, um né? trabalho digno, assim, eu conquistei, tenho uma família, tenho um filho, meu filho faz medicina, quer dizer, assim, eu tenho um filho só, então a gente tem uma vida, Claro. eu e minha mulher, a gente organiza Maravilhoso isso. as Pô, coisas. e um legado, um nome, né, Marcelo? Você tem um nome E muito aí, forte, né? assim, a gente procura respeitar essa coisa assim, daquilo que eu construí, né? Assim, Sim, e sim. levar em frente, porque É. tem que estar sempre se reinventando, né? Então tem que estar criando É o outras R, coisas. né? É o R que eu te falei, né? É Tem reinventar, que recomeçar, recriar e tal. refazer, recriar. E trabalhar com a música, eu falo, é o eterno estudar. Todo mundo pergunta assim, bicho, como é que é isso? Mas tem que estudar, tem que estudar. A música, ela é performance, né? Assim, Isso que eu ia te falar, Marcelo, que muita gente, puxa, mas é muito difícil tocar guitarra, é então os muito caras... difícil. Mas esses caras já nasceram prontos, já nasceram tem... sabendo fazer isso. Não. Olha, quantas horas de ensaio, Não. quantas horas fazendo Não é escala, só né? ensaio, quantas horas sentado, né? Assim, sentado. Eu falo assim, pô, desculpa a expressão, sentado com a bunda num banquinho ou na cadeira, com as escalas na frente, ou É. com o amplificador ligado com a guitarra, com o violão, e fazendo exercício repetitivo. Isso, né? Assim, nada mais é. Repetindo. Bicho, Você pega a técnica e sai repetindo. A técnica você só desenvolve ela repetindo, não tem conversa. Aí, claro que isso, aí a partir do tempo que você domina as escalas, assim, eu acho que assim, tem uma coisa que um professor de música falou para mim que eu nunca esqueci, assim, que é uma coisa que é verdade. Primeiro você tem que aprender as escalas e dominá-las, saber as escalas no braço. Depois tem que esquecê-las. De esquecer? Depois elas têm que ficar uma coisa Já colocar no modo automático, vai embora. E você não. Aí você tem que. Aí você corre aquele risco. Para você ser. Você não é só tocar rápido, é tocar rápido, limpo, mais limpo possível. E aí vem a outra história. Aí você vai ter que começar a criar os seus, né? Os seus truques. Por quê? Você não pode ficar só repetindo escala. Entendeu? Aí você tem aquelas manhas suas ali que você vai criando, que vai, até vai a caracterizando o música seu tocar, a né? música, ela é um... Estou falando da parte técnica, né? Assim, mas você tem que exercitar, tem que estar afiado, tem que estar estudando. Eu não tenho hoje tanto tempo para estudar, né? Então, assim, eu toco todo dia, pego todos os dias o instrumento. Muito raramente eu deixo de pegar em algum instrumento. Isso
quando você casa, quando você tem filho, quando você tem uma casa, você acaba tendo menos tempo, você tem que tentar, né? Agora, tem Porque uma coisa interessante aí, por exemplo, escrever, né? Normalmente escreve bem quem lê bastante ou quem lê bem. Tem muita gente que claro, escreve sem ler, mas não fica tão legal. A música também imagino que se é, toca legal se você você ouve ouve, também, claro, né? claro. Tem que ouvir sempre e tal. O Tem coisa consenso é nova, esse, tem tem coisa de coisa sempre. nova, você tem que absorver, né? O lance, quando veio assim, sou da época que eu gravava em fita, né, bicho? Nem gravava em digital. Gravava em fita, Hum, fita de 2 polegadas, uhum. 1/4 polegada, enfim. Aquilo você não podia errar. Era assim, o estúdio tinha 8 canais. O Scala Studio, inclusive, foi o primeiro estúdio aqui em Vitória mais profissional. Eles, pô, uma máquina de 8 canais, cara, uma mesa de 8 canais, 8 canais, fita de 1/4 polegada Aquela de fita. lá. É. E aí, você não podia sujar aqueles 8 canais ali, porque além de você gravar os instrumentos e as peças, pô, imagina a bateria, você mixar, gravar a bateria e as peças, depois Cara, mixar, juntar aquilo, dar uma pré-mixada, para botar os outros instrumentos, você tinha que ficar fazendo o chamado a ping-pong, né? margem de erro. Você não podia estar então, assim. Eu lembro até hoje que era muito engraçado, porque o técnico de som, um dos técnicos de som, falava assim, quando eu errava uma frase, né, bicho, assim, mas que todo mundo erra, né, bicho? Pô, liga aí, pá, você vai começa a fazer. Pô, bicho, caraca, você vai sujar, você sujou o canal de novo. E aí ele parava. E pô, é sério, alguns casos o cara tinha que parar, pegar. Naquela época você pegava alguma coisinha com algodão e passava uma Ah, coisinha. tá. Sério mesmo, você tinha Tinha que ter uma os. limpezinha na fita. Porque, Olha, cara. Não é esse imagina, mundo digital de hoje, você vai não, lá e tal. imagina, a fita master, né, assim, principalmente, que você tinha que ficar, ela ficava rodando, ela ficava sujava, cara, sujava, é normal, é uma, Agora é uma coisa interessante, Marcelo, que é aquela quanto mais você toca, mais você melhora e tal. O Paul McCartney falou isso, um monte de gente fala isso. Esse final de semana teve comemoração de 90 anos do Willie Nelson. Reuniu a isso, galera lá. Aí ele disse assim: eu estou me sentindo como a primeira vez que eu fosse tocar, mas tá tudo aqui saindo automático. É claro, né? O Milton claro, Nascimento tá agora fazendo a última turnê pode dele crer, também, assim, pô. Aí vocês, quanto mais vocês vão na estrada, vocês vão assim, mas sempre com emoção, né? Sempre porque aquela que coisa no da. final de tudo, a técnica ela não pode superar a emoção. Assim, se você for só técnico, você vai tocar muito bem, você vai fazer o espetáculo, de repente, muito bem executado, mas você não vai transmitir a emoção que você tem que. E até o erro também faz parte né, assim, Hum, né, você tem que tentar ser perfeito dentro mais humano. mas tem que Mais ser humano humano, também, né? senão, né? Imagina agora então com a inteligência artificial, como é que você pode criar música, fazer o que você quiser, bicho? É. Isso é um desafio É, imenso. Isso aí você tocou num ponto, porque essa coisa teve um tempo. Não, esse negócio do Spotify. Então, pô, vai acabar com a gente que faz música ao vivo. Que nada, nada, cara. Até nada. melhorou, né? Aí Ó, o cara quer ver olha mesmo. só, o digital dentro da indústria fonográfica, indústria, né, assim, da arte de forma geral, acho que, pô, já imaginou que a gente tem um estúdio, nós temos um estúdio aqui, um estúdio de vídeo, áudio aqui, ó, olha só. É, Nós é, estamos, né, a é. gente tá falando com o mundo. Estamos gerando conteúdo. Isso fica um legado aí, né, cara. O mundo inteiro vê Nossa, isso, a gente cara. está falando com o mundo inteiro. Você falou tudo, tá? Então, né? Eu tenho. Imagina que quando na minha vida que eu ia imaginar, nunca imaginei na minha vida que eu ia viver um dia com o telefone, com o Olha, celular na mão, fazendo live é, e conseguindo ganhar dinheiro com isso. exatamente. Quer dizer, Cara, veio a cara, favor do business, né? O business cara, cresceu, né, cara? E cresceu. eu vejo, muita gente, às vezes eu vejo com um iPadzinho assim na frente, Eu, né? te- eu Aí os trabalho. caras ficam lá, você tá Aí eu lembra, né? controlo a minha mesa de som com o iPad, Com o iPad a ali. mesa digital. Tecnologia a favor de vocês. E É, não destruiu não, não, ao não. contrário, fortaleceu. Fortaleceu você. E aí no início a gente tinha aquela coisa também do digital ser mais frio, o som digital, porque teve uma evolução. Mas eles vão melhorando cada vez mais. A gente no início do digital a gente já estava assim, pô, a gravação, tá, grava, fica tudo muito limpo, mas fica tão limpo que fica É, artificial. é. Hoje já não tá isso, cara. Hoje em dia, bicho, os aplicativos de música, os caras assim, alguns programas, alguns softwares, meu irmão, aquilo o cara fala assim, pô, você pega aí, pô, isso aí, pega algumas pedaleiras digitais, o som de que o cara vai, Fender Strato 1962, sei lá. Hum. Chega lá e o cara tem um som de Fender Strato com uma guitarra Gibson qualquer. Pois é. Aí eu vou te fazer um desafio aqui, que eu vi outro dia. A Fender ou a Gibson? As- Você usaria o qual? Bom,
Eu tenho as duas. Você tem as duas. E eu acho que todo guitarrista tem que ter as duas. Uma não exclui a outra. Não, É o timbre, alguma coisa assim, né? não. Aí eu vou te explicar melhor assim, pra você entender. Mas de forma mais, né? A Fender é mais estalada, é mais agudinha, é mais o extrato, tem a ver com realmente é um som aberto, né? Uhum. É mais percussiva. A Gibson é um som mais fechado, mais gravão, mais pesado. Então Aí é claro que isso não impede que há algumas guitarras Gibson, modelos que tem que funcionam com P90, com som um pouco mais, ou até com captadores single coil, que a gente chama de captadores duplos, né? A sim, característica das tá. Fender são É. aqueles captadores o triozinho, né? É. Pequenininhos, e as Gibson são duplos, são 2 duplos, né? Bacana. Outro dia eu tive até o prazer de saber que tem um luthier aqui, eu acho que é Adonis, A Adonis que fabrica faz muitos instrumentos lindíssimos, top, né? Eu falei, fantásticos. tá gente daqui, né? Não é só ele, não. Tem mais luthier bom aí, luthier né? bom e fazendo coisa boa, bicho. Tá vendo como é? Olha, a gente estava falando agora em aprender, tem a Valesca Santos, outro dia que eu fui Valesca saber dela, professora de violão aí e tal. Tem uma rapaziada dando aula de violão, de piano, então você tá afim, você gosta de música, não tenha medo não, cara. Vai lá e enfrenta. Agora, vai ter trabalho, vai ter que repetir escala, vai ter que fazer e tal. Depende do que você quer também, né? Porque às vezes assim, a pessoa quer uma coisa só, uma distração. Ah, não, eu quero tocar um violãozinho, tocar umas musiquinhas, sabe? Aí é uma coisa. Porque você vai. São etapas, né? Você quer aprender. Você quer aprender assim, de forma mais tranquila. Ah, não, eu quero só para relaxar, não quero ser muito profissional de música. Aí sou eu. C, D, G, Você F. vai. Aí FM 7. Não, pera aí, eu vou mudar para trocar outra música aqui que já complicou a minha vida. Isso é como qualquer tipo de atividade que você tem que estudar. Você estuda. É igual o cara que faz musculação, assim, o cara que é atleta, faz musculação. Ele, às vezes, tem uns caras que fazem só o mais leve, que não querem. E tem uns caras que viram monstro, porque né? Então, é assim que O é. objetivo dele, o que ele São quer os isso. objetivos, né? Se você tem. É como até a música, eu estou falando, nós estamos falando de música popular aqui, mas, por exemplo, o pessoal da música erudita, da música clássica, então, já tem que estudar ainda mais, né? Já é um negócio. Não, aí o cara já está entrando fundo, né? Aí já o cara tem que. Então a gente está quebrando 2 paradigmas aqui. Primeiro, que é difícil. Sim, tem que estudar, tem, mas não é impossível. Não. Segundo, que viver de música também dá uma renda para você vive dignamente, cria sua família e tal, e segue em frente, cara. Agora, sempre tendo aquela coisa do se reinventar, do se rever, do aprender novamente, reaprender. Reaprender, recriar tudo. Recriar de novo. tudo. Pô, você vê onde. O meu negócio, por exemplo, eu tenho a minha. Eu sou uma empresa, eu tenho que encarar como empresa. Então, eu vendo o meu produto, eu vendo já. Quando você me pede um orçamento para fazer um evento, eu faço muito evento particular, casamentos, aniversários, enfim, com banda, com show acústico, com solo. Essas pessoas, assim, elas me pedem um orçamento, me dizem do desenho da festa delas, e eu monto, faço uma espécie de consultoria, ó, como é que você quer fazer? Você dá você quer, orientação. ó, Né? porque a pessoa quer fazer a festa, mas ela acha assim, ela foi numa festa, estava muito animada, eu estava tocando, eu quero aquela, não, olha só, qual o perfil dos seus convidados, porque tem todo, né? Tem festa que você pode, eu já fiz festa, e o cara gastou muita grana, a pessoa gastou muito dinheiro, e fez um negócio grande. E, no entanto, a festa, assim, eu não gastaria tanto, teria feito diferente. E agradar o público de uma maneira até mais... Na verdade, o seu evento tem que ter a sua cara. Se você for um cara animado, de amigos, você traz a galera. Se você é um cara todo fechadão, você tem que ter... Mais intimista ali, você tem que pensar o que é né? Que cabe na sua... Agora, você continua. Se o cara quiser, por exemplo, Marcelo, eu queria aquele trick, fazer aquelas luzes BDs e tal, 70, 80, rola ainda aquilo ou aquilo você tirou do seu portfólio? Não, isso rola, sim. Se você, eu tento montar. Tem umas coisas que eu não toco. Eu não faço sertanejo, eu não entro na seara do sertanejo. Apesar de eu perder muito dinheiro com isso. Porque sertanejo tem uma procura grande. Não, né? Sertanejo hoje dominou o mercado. Né, sertanejo funk, assim, então assim, eu falo o seguinte, eu não faço, e eu nunca fui uma banda cover, né, assim, de evento, cover como uma banda cover, eu não imito o cantor, né, assim, eu faço o meu arranjo, eu canto do meu jeito. Você tem a sua... Eu tenho a minha acho que eu faço uma releitura, eu não tenho aquela preocupação em tocar igualzinho. Eu tenho a preocupação em tirar a música
certa, respeitar as harmonias e tal, e criar a minha interpretação para aquela ali. Não, isso é bacana. Eu até vou fazer brincadeira com. Você conhece o Roger Bezerra? Roger é Claro, muito gente boa, vai né? tocar, não, vai tocar comigo. O Roger vai tocar lá. Vamos tocar em Festa de Baixo Guadu, em junho. O Roger vai tocar. Roger é um gentleman. A gente tem um clube da música, e aí eu cantei Stella by Starlight. E tem um pedaço lá que sobe. Eu falei, subo desse, e o Roger vai lá e conserta, a gente vai. Tudo amador, né? Roger, valeu, brigadão, meu irmão. Ele é um gentleman. Vocês vão fazer um som junto, é? Não, já. O Roger já tocou, a gente toca, quando faz algumas coisas. Eu chamei ele para fazer lá com a banda B. Vamos fazer lá em. É um encontro de rock and roll, assim, rock and roll. Rock and roll? Motociclistas lá em Baixo Guandu. Vai ser dia 9 de junho. 9 de junho. É aberto esse evento? É aberto aí, na rua lá. Bora pra lá. Bora, onde é que é? Baixo Guandu. Baixo Guandu. Nós fizemos ano passado. O Roger não foi, não. Eu fiz ano passado, eu fiz lá com a banda. Agora eu chamei o Roger para ir. Vou fazer. O formato vai ser um quarteto, vai ser baixo, bateria, guitarra e teclado. Roger teclado, assim. Quero. Aí você faz o set list e vai embora. Exatamente. Eu monto, a gente, inclusive, tô montando esse set list, vou até mandar para ele. E assim. Tá vendo, Roger? Tem muito... Então aí eu vou lá, hein? Vou lá embaixo Guandu. Não vou de moto, não, mas vai ver isso aí. Não tem muito. Não tem muito segredo, não, até porque eu toco pop rock, né? Então eu vou fazer. Você tem uma pegada legal, assim, tipo casamento, festa, o pessoal gosta. Você tem um balanço, né? Mas você tem um balanço maneiro, hein, cara? Existe uma coisa. Aí eu dando toque assim, o pessoal que. Mão direita. Porque o pessoal que toca, que estuda, né? Que é uma molecada, principalmente moleque novo, eles querem solar, né? Eles acham que o dedo é aqui, né? E na verdade quem comanda tudo é aqui, velho. Porque aqui, repetição de escala, você acaba pegando. Agora, se você não tiver a mão solta, direita, bicho, mão dura, mão dura você vai sofrer, velho. Você vai sofrer porque ritmo, principalmente, cara, se for tocar funk, se for tocar funk americano, se for tocar qualquer coisa que tenha mais balanço, sim, não tem jeito, cara. Tem jeito, é mão direita. É mão direita. Eu tive uma escola, eu ia falar, isso é coisa muito doida, né, cara? Quando eu era moleque, eu lembro que. Hoje eu vejo que quando a gente passa, depois você analisa assim, cara, como é que a mão direita soltou? Eu era moleque, eu lembro que eu gostava de batucada, porque meu pai tinha uma casa de praia lá em Ponta da Fruta e tinha um negócio de carnaval, cara, tinha carnaval de rua. Sim, Vila Velha, Ponta da Fruta. Mesmo assim. 10 anos, 12 anos, e eu gostava, tinha uns blocos lá que o pessoal saía tocando, e eu gostava de tocar tamborim, olha lá, e tarol, né, caixa, né? Pô, e isso solta a mão, se você for pegar o tamborim... Inclusive o ritmo, né? Aquilo ali, sacou? Solta a mão mesmo, você tem que pensar, porque quando vai... Você tem que ter essa... E esse é que dá o balanço, o swagzinho, que a turma curte muito isso. Quando eu fui tocar em Portugal, fui morar, bicho, lá é música brasileira. Até na época, eu cheguei lá ainda na época da lambada, em 1990. Tive que tocar Luiz Caldas e coisas assim lá. Joelma não. Não, Luiz Caldas, Chiclete com banana. E samba, tive que tocar samba pra caramba. Samba, né? Bicho, Jorge Ben. Bossa Nova rolava? Bossa não? Nova, Bossa Nova também, né? Chorinho, rolava. E você embarcava nessa? A gente tinha que ir, né, cara? Tem que... Bossa Nova você manda também, esse? Eu gosto muito. Sempre toquei Bossa Nova, violão. Comecei tocando, né? MPB, Bossa Nova, assim. Minha mãe cantava, assim, em casa. Minha mãe cantava muito bem. E eu tocava para acompanhar minha mãe. Que minha mãe era dona de casa. Meu pai era funcionário da Vale. Sim. E minha mãe criava os filhos, tudo. Minha mãe era assim, dona de casa mesmo. Sim, função nobre, criando a família. Criando a família naquela época, assim. E ela passava o dia inteiro cantando, ela limpava e cantava. A mãe cantava muito bem. Só absorvendo aquilo ali. Cantava Marina, Morena, essas coisas todas, assim, Seresta. Por incrível que pareça, cara, eu sei tudo que é Seresta. Que assim, isso, cara? Sério. É mesmo, por causa da minha mãe. Mesma coisa. Eu ouvi isso tudo lá em casa. Cara, eu falava, meu Deus. Hoje eu vejo assim, eu comecei a tocar violão mesmo, para começar a acompanhar minha mãe ali. Meu irmão mais velho, César, comprou um violão, sei lá, fez uma negociação, trouxe um violão. E ele começou a tocar, ele começou a conhecer os amigos, aí começou a tocar direito, tocava bem, tocava assim, né? De brincadeira, assim, mas tocava bem. E eu era garoto, eu sou bem mais novo que ele, eu sou 6 anos mais novo que ele. E eu ficava lá, me ensina isso aí, me ensina tipo. E ele me ensinou, 3 acordes. Então aí eu comecei Dali você foi
E eu fiquei assim, né? Que é uma coisa que é incrível, eu fico pensando assim, Pô, e hoje, sua mãe deve ter ficado muito feliz com cara, isso. bicho, minha mãe, a vida inteira, minha mãe sempre gostou de festa, minha mãe sempre gostou de É, festa, meu pai também. é. E aí minha mãe sempre gostou de cantoria, festa. Eu levei minha mãe foi para Portugal várias vezes, quando eu morava lá, e ela ia É. em turnê com a minha banda E em comigo, turnê com banda e tudo. tudo. Caramba! Minha mãe, depois, a banda B, inclusive, depois disso, desses anos todos, minha mãe sempre foi nos shows comigo, sempre que ela pôde. Quando você falou isso, você morava onde? Vitória, Vila Velha? Olha só, eu sou de Cachoeira? Não, eu sou de Cariacica, eu morava Ah, é? dentro da Vale, na oficina de Santana, né? Em Lagoa de Ah, Santana, ali. dentro da oficina de vagões ali, onde, né, morava na frente da linha do trem. Na frente ali do trem ali. É, Eu me lembro que tinha o Morro da Valha ali. ali é o Morro da Vale, o pessoal do quadro técnico morava Quadro meia dúzia técnico. ali, E e é nós morávamos mais na frente, mais à dentro da frente. oficina. Meu pai era encarregado do Inservível, né, que é o material como é que é, de leilões da Vale, as coisas Sim, que vai sim. fazer Não leilões, vão usar não mais e fazem tal. mais. E meu pai era o chefe do Inservível. Meu pai trabalhava, a gente morava dentro mesmo. Bicho, a linha do trem da Vitória Minas era meu quintal, velho. Caramba! Meu quintal, fui criado ali, eu brincava na linha do trem. Se eu tivesse que arrancar a perna igual o Roberto Carlos, não era fácil, eu diria. Foi pertinho da linha do trem ali. Mas assim, era o meu quintal, era uma coisa, era assim, Olha. impressionante. Eu fui criado muito solto, muito tranquilo, assim. É, é. Ficava, né, como é que é, pescando Né? no mangue ali, tinha mangue perto, Uhum. passarinhos, É, e é. eu fui Era criado uma jogando infância, bola na uma rua, infância e maneira. tocava violão na minha rua, muito incrível que pareça. Tem muito músico Na na minha redondeza ali? muito gente tocando, gente profissional de música. É. É, os caras que tocavam assim, mais velhos que eu, é, tem um cara que fundou, tinha uma banda de baile chamada Grupo Terra, é uma banda de baile, Sim. bicho, o Zé Luiz, ele tocava muito bem, enfim, também me ensinava. Esses caras eu ficava na cola deles, ficava, pô, me ensina isso Ah, aí, eu você era ficava ali garoto também. só E pescando de cada um. de cada um, cara. Eu era muito assim, atirado, aguçado, eu queria ver. Quando alguém apareceu, eu via alguém tocando bem, meu irmão, eu sentava do lado, ficava, pô, lá me ensina isso aí, velho. Olha, Porque a gente era autodidata, eu não estudava música. é isso que eu ia te perguntar também. Era assim na Eu marra. fui Revistinha para primeiro olhar os revistinha e acordes. ouvido. Eu tenho um ouvido muito. Nisso aí eu tenho um ouvido muito bom para música, assim. Eu tiro a música com bastante facilidade, assim, né? Uhum. Mas eu fui estudar depois, eu fui estudar mais velho, já profissional de música, fui estudar com Criso Rocha, guitarra. Criso de Guarapari. Criso Conheço Rocha. Criso, Toca bem a guitarra toca ele, hein? muito. Criso. Criso foi quem começou a me ensinar efetivamente, né? Ensinar Uhum. as escalas. E nisso eu já tinha sido profissional, já tinha passado pelo Zé Geraldo, já tocava em tudo que é lado. Tipo Ah, assim, é, você tem essa passagem com o Zé Geraldo. Zé Geraldo, você acompanhou ele, é amigo dele, Zé né? Geraldo era amigo do meu tio, né, irmão da minha mãe, amigo de infância. Zé Geraldo foi criado em Governador Valadares. E meu avô era o subdelegado do trabalho de Governador Valadares. E meu tio era o melhor amigo do Zé. Assim, Pô, aí cara. houve uma coisa, o Naturalmente as Zé coisas. era famosão no Brasil e tal. E eu tocava tudo do Zé, porque naquela época de MPB, tinha aqueles festivais da Globo, Sei, sei, sei. MPB Shell, acho que É. tirava aquelas músicas todas. Eu tocava, cara. Tocava Zé Ramalho, Zé Geraldo, esses caras estavam surgindo. Wagner, pô, Belchior. Belchior, Então eu grande tocava toda Belchior. essa galera aí, tirava as músicas desse pessoal E todo. tudo tirando, ouvindo Eu já ali. participava de festival de Alegre, quando era festival, você já participava, né? A Sim. minha galera já Acho que tinha. o Tina Tirone ganhou lá com Chico Lessa, meio massa. Acho que foi em Ah, Alegre. Não sei se foi em eu não sei Alegre. se foi Alegre ou se foi aqui em Vitória. Eu sei que Chico Lessa, eu grande tocava Chico. com muita gente, grande Chico. Chico Lessa. Um dos maiores compositores que eu conheço. Aí entra na questão autoral. Porque o Chico Chico é. insistiu nessa coisa do Não, o Chico autoral. é genial, velho. É, né? Chico é assim, a gente não pode porque às vezes você fala assim, o sucesso comercial de uma coisa é diferente de você ser bem sucedido naquilo que você Uhum. se propõe a fazer. Você é bem sucedido, mas você não faz sucesso comercial. Eu acho que é o caso do Chico. Ele se realiza como compositor, Mas o como Chico, meu pessoa. irmão, o Chico bicho, o Chico é sensacional, cara. É, né? Eu acho que nós temos grandes compositores aqui. No Espírito Santo, a gente não é só a galera, porque o pessoal, né, tem a mania de falar assim, que a galera
Você conhece só os que... Roberto Carlos. É, Não, é, beleza, tá. é. Eu brinco, mas ninguém fica meio assim, eu brinco que o Roberto Carlos é aquele cantor carioca lá de Cachoeiro. É que o carioca de Cachoeira, né? Assim, Carioca de é o Cachoeira. cantor carioca lá de Cachoeiro. Pô, respeito, eu adoro o Roberto, adoro a obra do Roberto. É. Assim, sou Uhum. Roberto e Erasmo. É. Eu acho que a simbiose é um Perfeita, álbum, né, assim, perfeita. bicho, Lennon e McCartney, né? Assim, Exatamente. E pessoas do bem, né? Os dois se entendem muito, bicho, se assim, entendiam muito bem, né? Erasmo, assim, eu acho infelizmente, já que faleceu. eu acho que esses caras, né? é, mas eu costumo dizer assim, Roberto é uma entidade no Brasil, É, é né, um, acima do. É o ele é um, rei mesmo, não ele é tem um jeito. ícone, ele é um É ícone da rei nossa mesmo, não tem música, né? jeito não. É. É, só acho que Ele não é tão capixaba assim. eu só acho que ele poderia, tendo esse poder todo, ter levado mais alguns de nós Aham, nessa barca, né? essa Assim, pegada. daqui da terra dele. É Mas pô, exatamente. eu entendo que, né, É. o cara não é obrigado também a. Não, ele seguiu a linha é, dele, a vida dele, eu, eu acho que é por aí. Agora nós temos grandes talentos, cara, grandes talentos. Inclusive, tem uma nova geração vindo aí. Pô, e agora a gente. Vamos falar do Silva, cara, o Lúcio, né, bicho, assim, olha só. O cara chegou no patamar que, né, Silva é um grande artista nacional, velho. tem uma turma Tipo muito boa assim, aí, cara. Tem um filho do Colibri que tá por aí, o Marcos. Tem uma rapaziada nova aí também galera, mandando bem aí, né? pô, eu já tive o prazer de colocar no meu palco os três irmãos. Almir, Colibri, Almir Paulo é o saxofonista meu oficial da banda. o cara é fera, é maestro, Eu já pô. coloquei Antônio Paulo, Colibri e Almir juntos, cara. Que Assim, naipe de metais, bicho, hein? imagina assim, que honra. Caramba, bicho. Bicho, eu tenho muito, eu falo que eu tenho muito a agradecer, eu tenho muito assim, a- a- pô, eu sou muito feliz com o que eu realizei e quero e continuo a Realizar realizar, mais ainda. porque assim, a evolução É, tem que seguir. é. A pandemia ela deu né, assim, uma freada Pois é. absurda pra gente. Foi hora de se reinventar, né? É, Fazer coisa diferente. eu nunca imaginei que eu ia partir para a internet, né, assim, Uhum. e eu lembro como se fosse hoje, que eu estava fazendo um evento, havia todo aquele, já tinha começado nos outros países, né, Itália, isso, estava tudo parado e a gente já estava assim, aqui a gente continuava, eu É, fiz carnaval, cara, ainda, 2000 foi, foi, carnaval, toquei em carnaval, inclusive o Roger fez comigo, tocou na minha banda no carnaval. foi. Nós fizemos carnaval para a prefeitura de Vila Velha e para a prefeitura da Serra, carnaval, É. botado. Fizemos, aí estava fazendo evento em março, havia um evento na Chácara Flora, lá na Serra, um evento de uma empresa brasileira, mas que é uma empresa sediada nos Estados Unidos, uma empresa capixaba, mas sediada nos Sim, Estados Unidos. sim. Essas empresas de segurança de internet, por assim. Uhum. E eles mantiveram o evento. Estava já para fechar, o governador já tinha dito que ia fechar, mas não tinha fechado ainda. Mantiveram o evento, era no lugar aberto, mantiveram o evento e a gente foi a última. Isso foi num sábado, no domingo o governador fechou. Fechou tudo. Eu acho que foi 14 ou 15 de março, assim. E nisso, fechou, Aí gente. vocês ficaram sem Aí, seu chão para usar, né? assim, eu falei, cara, e agora, né? Semana, e a gente tinha shows marcados e todo mundo cancelando, não, tem mais, vai ter que parar. É, Eu é. falei para a banda e para técnicos, O que a gente faz agora, né? vamos esperar, né? Nesse esperar, a gente Uhum. ficou, né, É, esperando e vendo que estava fechando mais ainda, estava tudo é. confuso, ninguém, porque é uma doença nova, ninguém sabia Nossa, efetivamente como preocupante, né? extremamente preocupante. Preocupante. Todo mundo respeitou isso também, né? Porque sabia da gravidade da situação, né? A gente tem, assim, eu falo que a gente, as crises, né? Essas crises a gente tem que aprender com elas, né? A gente tem toda uma lição que você tem que aprender. Tem jeito. Você aprende pelo bem ou pelo mal, você vai aprender. É. Né? Você se reinventa também. Eu acabei que vi que, né, em casa, assim, falava com meu filho, minha mulher, falou, bicho, e agora, velho? O que vamos fazer aqui? Ah, não, vamos lá. E eu falei, bicho. Aí eu fui vendo no Jornal Nacional, lembro como se fosse a gente via aqueles caras lá na Itália, o cara cantando lá, As né, as janelas se janelas, assim, abriam. só porra, pra cá, a solidão, e alguns do Brasil também, sabe? Pessoa nem com um violãozinho ali, tocando. Puxa, mas tá, mas e aí? Tá tocando, mas quem vai pagar, né? Tipo É, assim, é. Isso aí.
eu acredito que eu até aqui devo ter sido um dos primeiros. Se não fui o primeiro, fui um dos primeiros a colocar o cover solidário, né? O opcional cover era solidário. Eu falei, ó, nessa época eu fiz pelo Instagram. O Instagram eu só deixava ficar 1 hora no ar, né? Naquela época. Uhum. E eu colocava assim, eu não tinha programa, eu não botava num programa eu peguei minha mesinha digital, mas eu não conseguia ainda colocar um vídeo com programação para colocar um PicPay. Né? É, Não, eu falava pro meu filho, ó, você faz um comentário com o PicPay isso. e fixa o comentário, eu fixo o comentário. E a gente fez isso. E, bicho, fiz uma sexta-feira, entupiu de gente. Deu No certo, sábado, funcionou. aí eu comecei a fazer quase todo dia, com o celular aqui do meu lado, assim, uma caixinha. Claro que eu criei um cenário, um cenáriozinho, peguei um grid lá no meu de luz, botei atrás da minha. Fiz o som. É, Era o som no sofá, que a gente chama de som no sofá. som no sofá. Sentado no sofá, uma caixinha de som do lado aqui, captando o som do ambiente, e ficou um som muito legal. Olha, O microfone desses telefones modernos são realmente assim, são. Esses absurdamente equipamentos são. As qualidade. câmeras também estão muito boas Qualidade. hoje. E aí fui fazendo, e eu fui vendo que as pessoas aderiam e viam, pô, e aquilo começou a dar dinheiro, cara. Eu falei, pô, dá pra viver. Assim, não É, era igual, não era sim, assim, mas mantinha uma renda. mantinha uma renda que dava para manter. E aí pintou alguns parceiros e fui fazendo, eu Ah. fui seguindo, né? Eu fui seguindo. Você criou uma trilha. Você criou uma É, e trilha. aí o show acústico, eu já fazia esse show acústico, mas fazia pouco. Pô, esse show acústico virou o meu, assim, pô, começou a ficar Bacana isso, hein? bacana. Você arrumou uma Eu solução. fui fazendo as lives diárias, só que eu criava né, temas, né? Hoje eu vou tocar só Belchior, Fagner e Ramalho. Hoje eu vou tocar só Ah. samba. O domingo eu tocava só samba. No domingo eu fazia uma live muito legal no domingo. Eu tocava samba, Aí já chorinho. tinha aquele público que sabia, ó, Certo, domingo eu vou certo. lá, tal horário. Aí a questão do horário, né? Mano? Isso, Tem que aí eu ser fazia, pontual, né? a gente começava pontualmente, ó, a gente anunciava, começava pontualmente no horário, aconteça o que acontecer. Começava, pô, e era Uhum. uma confusão, né, cara, assim, É. assim, todo mundo fechado. Cara, era muito doido, foi algo assim, foi alucinante. Isso é uma Ao coisa mesmo tempo, meu filho, tadinho, fazendo o terceiro ano e estudando online para o vestibular de medicina, velho. que Cara, estava fechado tudo também, estava aula à distância e cara, tal. imagina, velho, foi tudo. Mas isso é resiliência, né? Todo mundo fala de empreendedor, empresário. Você tem que se reinventar, ser resiliente. Não adianta culpar o outro. Ah, poxa, mas não Não devia ter. adianta. Não joga a culpa pro É, outro, não. Vai lá e faz o que o Marcelo fez, cara. Tem até o a- lance do Gift Song, né? Do Gift Song, o cara encomendava o som de presente. Quero é, mandar o som não, para isso aí fulano. eu criei, nessa história toda, aí foi chegando o Dia das Mães. Aí nas minhas lives pô, vou fazer, aí ninguém vai fazer uma live para Dia das Mães. Eu falei, não, eu vou fazer a live mãe. Mas a live mãe não é eu tocando aqui ao vivo como a live. Você vai escolher a música que você quer que eu mande para sua Que a sua mãe, mãe que a sua gosta. mãe gosta, vai entrar em contato aqui e eu vou gravar, fazer o arranjo, gravar no meu estúdio, gravar em vídeo, editar, comprimir e envio para você com o nome da sua mãe. Você vai me mandar a mensagem que você quer que eu fale para ela. Olha, Por quê? Ninguém podia ver os pais por causa da pandemia, né? e a saudade muito E grande. aí, o presente físico também era até, né? O presente físico você tinha que levar, você tinha que pegar, É, porque, é, pô, né? Tô falando do é, Covid, é um é, vírus, né? é. Então as pessoas, bicho, deu muito certo. A Live Mãe deu muito certo. Uma boutique muito famosa aqui de Vitória, da Praia do Canto, me comprou uma live mãe, uma coisa com a música do Roberto Carlos, para eu fazer uma homenagem em homenagem às mães Olha que do maneiro. mailing deles, e aquilo ali explodiu, cara. Foi algo, eles não poderam lançar no mailing. Todo mundo, eu não tive tempo de atender todo mundo. Então, tá vendo aí? Parabéns para essa boutique, para Chama, essa dona dessa boutique. a Live Mãe foi um marco, Porque assim. não adianta ele também ter ideia, ele ser empreendedor, se alguém não reconhece e compra isso, e entra Isso. nessa vibe aí. Então, parabéns a você que teve essa ideia de fazer isso, porque a gente, sim, o empreendedor, ele cria, ele inventa, ele se esforça, mas ele tem que ter alguém que vai fazer essa conexão É, remunerada com os públicos, né? e a minha live era uma live assim que ela
ela refletia muito o público que eu já trabalhava, que eu já tinha de eventos e as pessoas que já iam me ver tocar, né, assim, onde eu tocava, e que me contratavam para fazer os eventos também. Então, era uma live, assim, bacana, que tava, Poxa, isso é era muito um legal. movimento bonito, assim. E E nessa coisa, na verdade, você estava trazendo emoção para as pessoas, né? Era e o emoção. legal por exemplo, teve gente que comprava, olha que legal, a Live Mãe, ela abriu um negócio assim que eu nunca pensei. A pessoa, gente entrando em contato comigo lá dos Estados Unidos, dizia assim, ó, É, minha porque não tem mãe, fronteira não, mais. dizia assim, ó, eu sou de Vitória, minha mãe mora em Vitória, ou outra, eu sou de Belo Horizonte, e eu quero mandar uma mensagem para minha mãe. A pessoa não precisa encontrar comigo, a pessoa fazia o que, ó, você vai pagar tanto no PicPay tal, ou na conta Aí, tal, é, vai me dizer, vai mandar mensagem aqui é. pelo WhatsApp para eu poder. Porque eu, antes de gravar, entrava assim. Era tipo assim, uma telemensagem, nada Sim, mais. sim. Dona Maria, tipo assim, Aham. Dona Maria, eu estou aqui porque o seu filho, Luiz Carlos, gostaria de dizer que está cheio de saudade da senhora e que ama, e blá, 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 e ele ofereceu essa música para a senhora. E eu, Olha. aí a pessoa, olha só, isso é extremamente emotivo. Eu cantava, eu falava com a pessoa direto. E nisso eu mandava para o WhatsApp pro cara, para a Ah, pessoa que olha a comprava. tecnologia a favor de tudo, hein? A pessoa comprava aquilo, recebia no WhatsApp dela e ela disparava na hora que ela disparava para a mãe, Dia das Mães. Tá vendo só? Pô, bicho. E, E cara, aí isso, e você podia espelhar a pessoa podia espelhar na TV, porque você viu, né? Era, cara, olha, Marcelo, isso me lembra Elvis Presley. Vou explicar por quê. O Elvis Presley, motorista de caminhão, parou perto da Sun Records, era uma gravadorazinha ele gravava LP, e o Elvis Presley queria gravar uma música para a mãe dele. Esse cara sacou que ele poderia gravar uns discos pequenininhos de presente. E o Elvis gravou lá, tem até hoje o estúdio dele. E o cara falou assim: pô, bicho, você canta bem, cara. Quer voltar aqui? E aí vai o Elvis Presley para cima. É isso aí, é o que o Marcelo fez aí. bicho, essa sacada de fazer chegar às pessoas uma mensagem positiva dentro daquele, né, daquela tristeza que é o Covid. O Covid é uma coisa muito triste. Morreram Terrível. milhões de pessoas, Seríssimo, né? No Brasil, seríssimo. mais de 700 mil, 600 É. mil pessoas. Cada vida conta, bicho. Cada Então, vida assim, conta. assim, a gente dentro desse, a gente, pô, fala sério, a gente passou. Não, um sufoco. E Então, cara, você foi genial. Porque o que é o artista? Seja escritor, pintor, escultor ou músico. Ele é um rio. O lance dele é chegar no mar. O mar é o público. As pessoas, a razão dele existir são as pessoas. Só que no meio desse caminho tem uma montanha. Montanha, o rio não vai bater naquela pedra e voltar. Ele faz um contornozinho, vai para lá e tal. é, Foi o que você fez, cara. Você porque, chegou no público. porque você não tem muito, você não tem como. É uma coisa que é inevitável, está acontecendo, uma É, coisa que está fora do seu controle, né, bicho? Que você não tinha. E ainda tinha aquele negócio, às vezes falava, não, deu uma baixada, baixou um pouquinho no negócio, vai abrir o comércio, começava a abrir, É, o papo fecha de é, novo. Então, eu não podia contar com shows, com nada é, disso. é. Assim, com shows. Até porque. Muito. Isso é um registro bacana que nós estamos fazendo, porque isso é muito importante. Isso é uma solução que você encontrou aí. Marcelo, uma coisa que é interessante, e você cuida muito disso. Tudo isso hoje, YouTube, tudo isso, os canais e tal, eles nos dão muita visibilidade. Quer dizer, não está mais restrito a um show de 200 pessoas, 100 pessoas, 20 pessoas. Então, a gente tem que cada vez mais cuidar, né, da Claro, nossa imagem, claro. da nossa postura profissional e tudo, porque isso é importante para as pessoas. Isso é valor, né? Isso é valor. Você agrega, né? Você traz. Porque não é só. Eu falo assim, que não é só a parte boa de tudo, do músico. Fala da música, né? Porque estamos falando de música. Uhum. Mas a parte boa do músico, a parte boa é quando você sobe no palco, as pessoas sabem. Porque quando acende as luzes, liga o som e tá lotado, e aquele clima. Pá, tem gente que fala, pô, cara, você tem a melhor vida do mundo, cara. Pô, É, você vai para as melhores festas, beber vinho, tocar é, guitarra e e todo mundo, né, ainda ganha para isso. é. Perfeitamente, acho que é um privilégio. Agora, para chegar até aí, tem um caminho pesado. Não é só do estudo, não é só do. Não, Uhum. pesado é um caminho de Equipamento. organização.
caraca, até hoje eu passo a minha vida inteira investindo em equipamento, cara. Bicho, a gente não gosta de falar assim. Você imagina que uma guitarra custa o preço de um carro? Custa uma Caramba, guitarra tá séria, uma guitarra top, custa o top. preço do carro, cara. A corda é cara, a corda é difícil. A corda faz diferença? Faz boa diferença, né? Muita, né? Eu uso uma corda assim, adianta falar assim, cordas, né? Você corda de aço, por exemplo, violão. Eu estou usando muito violão, corda de violão de aço. Eu uso uma marca americana chamada Elixir, né? Uhum. Ela custa, um jogo de corda custa R$ 200. Caramba, bicho. Mas é Aí top, né? tem corda no mercado de 30, É, é. 20. Verdade, verdade. Agora, você não. É, A Elixir é uma tecnologia que ela tem um revestimento, ela dura mais tempo. sim. E Mantém a afinação, mantém a essas paradas afinação, todas. ela não perde o brilho. Ela demora. Por exemplo, que eu toco toda hora, o tempo inteiro, A todo questão do dia. brilho é que você tem que ficar É, trocando corda para não. exatamente. Então, assim, eu que toco o tempo inteiro, eu, eu, eu não posso ficar trocando corda, eu tenho muito instrumento, eu não tenho um instrumento só. Ah, Né? Tem outros instrumentos, tem violão de 12, eu tenho uma craviola de 12 cordas, é. tem 3 violões de corda de aço, tenho um violão de nylon, tenho 2 cavaquinhos, eu tenho guitarras, enfim, eu tenho Violão de nylon contrabaixo, também. Porque tem. tem uma bossa É novazinha, diferente, vai é no diferente. nylon e tal, né? Eu tenho um violão Porque japonês. agora o cara, as pessoas estão vendo a gente aí que é leigo, não é desse ramo. A gente vê, às vezes, o cara, pô, esse cara tá com uma guitarra, mas tem mais duas ali no stand, ali no. É porque é uma São timbres, afinação, o timbre. ou afinação, timbres diferentes, né? E não é só, eu nunca tô com uma guitarra só, tenho sempre duas, pelo menos. Dá um stand-byzinho, Eu quebro a corda no meio quebra do a corda. show. Trocar, peraí, vou trocar a Não corda aqui, pode pô, não. vou afinar aqui. Não, não, E pior quando o cara quer começar o show e tá afinando não, aí. não. Segurei um pouquinho que eu tô Quando afinando você aqui. quebra uma corda, você já olha pro o Old já pega a outra guitarra, já te entrega ela afinada, troca ali e o show Tu continua. pode fazer igual o Timar. Não, retorno aí. Peraí, para o microfone. Tem essa Você não. cuida Então, disso assim, tudo. tem toda uma, né? Porque não é só, o show não é só o artista que está tocando, tem técnicos, tem muita gente envolvida, né? O cara da mesa lá, né, O que técnico de som, joga e pô, tá tal. doido. É uma equipe, tá vendo, gente? É isso aí, é uma É porque, equipe. né, assim, não, a maior parte, né, não vê as pessoas, o público, né? Ele vê o Vê o artista, Marcelo lá na frente, o ele vê frontman o lá artista, mandando e ele vê tal, o né? artista. Não vê que tem por trás ali, tem que ter uma equipe, tem que ter alguém para montagem, alguém para afinar a luz, para afinar o som, Ah, tem iluminação iluminação, também. né? E tem uma parte, Marcelo, que aí eu não sei se é você que cuida disso, mas é a parte comercial. Você ainda dá conta de É, você ou você tem alguém que eu, cuida eu disso? eu também, a maior parte sou eu, mas agora eu voltei até a ter um representante meu, né, que é o Xing, meu amigo. Xing, Xing. Não é o Xing Marcelo Ling, não, é o Xing meu. Marcelo Xing Ling. Xing. Brincadeira. Brincadeira, Marcelão. Mas é um querido, ele cuida também do Casaca, ele cuida de outras bandas aí, e a gente tá com a parceria também e tal. É, ajuda porque comercializa, vai É, atrás, tira um pouco desse tira um peso pouco também de desse, né? você, né? Agora, a parte produção e tal, assim, normalmente eu gosto de ter o Você controle. acompanha, né? Eu gosto de ter o controle. Eu gosto de eu mesmo passar som, eu Ah, gosto de ter, né, assim, esse, essa passagem de som é fundamental para vocês, né? pelo Antes do menos, show. pelo menos checar, mesmo que às vezes você vai fazer festivais, por exemplo, não dá para passar som. Festival tem outras bandas também, você não tem como Ah, passar. porque troca rápido Troca ali. muito rápido. Você vai fazer festival de cerveja, com esses festivais aí, com rock and roll. Você tem que confiar, levar o seu técnico, confiar no e tentar ser o mais rápido possível. E Porque se adaptando ali na hora, né? aquela troca, ela tem que ser, né? Ela tem que ser 10 minutos, você tem que estar tocando. Então, você falou um negócio agora, porque a gente vê esses shows aí de repente, chamando fulano agora, Marcelo. Aí o Marcelo entra com a guitarra dele, o cara pluga ali e tal. E você, caramba, tá tudo certinho, direitinho, tá afinadinho o som. Mesmo que não esteja aí, porque normalmente se você tem outras bandas que tocaram antes, ou, né, assim, você vai ter sempre que dar uma organizada na sua. Às É. vezes você, em alguns casos, você leva o seu próprio amp de guitarra, que aí você, ó, eu vou levar o meu, você só, o técnico já sabe, bota o microfone aqui na frente da Tá, boca dele, tá. e esse sempre que só eu vou usar, é o meu. Aí é Aham. diferente. Mas quando você vai tocar com o amp da empresa que está contratada para sonorização, você sabe que você É, é, vai, é, todo mundo vai mexer naquilo ali. Você vai ter é. que ter um.
Sim. Só que macaco velho acaba sendo malandro, né? Assim, Falando, a gente, aquela onda ali já surfou 1000 vezes, né? a gente, o negócio é você não, às vezes você não perder a cabeça. Você vê quando você chega ali, sabe como é que o meu truque que eu uso para isso, assim, quando tem outras bandas e que é um amp só de guitarra, por exemplo, eu vou lá e deixo tudo meio flat, meio 50% de Ah, tudo, entendi. e tento compensar na pedaleira, no meu equalizador de pedais ali. E aí eu sei o quê? Cheguei lá, se eu simplesmente quando terminou, o cara pode ter mexido, quem mexer no monte, eu vou lá e boto tudo no meio Sim. e uso meu preamp ali, no coisa, mandando o som. Eu já mando o som É, processado eu mesmo. pô, Aí maneiro isso. você Maneiro. resolve, você resolve É, o seu caso, né? é. Assim, alguns músicos, alguns, eu acho que é assim. Eu tenho parcerias com outros músicos, né? Assim, tenho parceria com o Saulinho Sponassi, com Amaro Lima, com outros. Saulinho, gente Saulinho, boa. queridão, a gente é parceiro, É, toca junto de vez em quando e Amaro. tal. Essa galera aí, né? Assim, principalmente até falando mais pelo Saulo, que é guitarras, assim, a gente curte assim, umas coisas bem comuns, né? Temos convergências. Então, assim, é legal quando a gente vai fazer alguma coisa juntos, porque às vezes, assim, pô, o Zamp, eu morro de quando vê o Saulo, eu convido ele para fazer um negócio meio de evento. Não tem muito trabalho, você que vai chegar, É, vai plugar no já outro, tá vai sair ali tocando, eu, na no mesma mesmo, linha. parece a mesma coisa. Eu vou tocar com eles, bicho, não tem. Quem é o outro que tem esse aqui? Beleza. É, É tipo assim, vai fluindo. vai Vai fluindo. Você fluindo. não, porque quando você confia, quando você está seguro do som que você toca, você quer Uhum, tirar, que uhum. o som ele primeiro está aqui, né? Assim, tá primeiro no seu, mas é, Esse. é a pegada que vai te definir. Porque Uhum. não é, às vezes, pensar efeito, ou o cara monta um monte de pedal, com um monte de efeito. O cara bota 30 pedais Às ali, né? vezes eu simplesmente você pode plugar no guitarra direto na mesa, ter só uma distorção e mais nada, e acabou, cara. E vai rodar um som, entendeu? Uhum. É a É, pegada, é é, a sua assinatura, né? Assim, eu acho que isso é muito bacana, sabe? você já percebeu que alguns músicos você escuta, alguns guitarristas, falando da parte de guitarra, você escuta e você fala assim, pô, esse é o fulano. Mesmo que você ouviu, se você ouviu o David Gilmour do Pink Floyd, você Eric escuta Clapton. o Eric Clapton, você Eric Clapton. escuta, aí você for escutar o Mark Knopfler do Dire Dire Straits, Straits? É, se você for escutar o Santana, o Carlos é. Santana, a pegada. Eu sou muito fã do Santana, eu tenho uma guitarra, inclusive, da mesma marca que É. ele é endóssimo da PRS, uma guitarra top, muito top, assim. Paul Reed Smith é uma guitarra que ele ajudou a desenvolver. Guitarra bem cara, uma É, das Ferraris, guitarra assim, eu é. gosto muito. E assim, eu gosto daquele som O som fadido, dele. O Santana pesadinho. arrebentou no Woodstock, não foi? Ele Então, tirou um assim, som ali. eu quero dizer com isso assim, que as pessoas, né, você, não é o som da pedaleira do cara, não é o som da personalidade, da pegada. Às vezes como você pressiona a corda, como você. Então, o Clapton, às vezes você fala, pô, o Clapton ninguém teve aquela coisa, a história assim, do mão lenta, né? Que você fala assim, É o Clapton slow hand. Na é, Inglaterra ele é conhecido como é, slow hand. pô, Não é bicho, aquele na cara verdade, super ágil, não, 300 não, a acordes ao mesmo a tempo. onda dele é aquela onda realmente assim, bluseira, é Sim. aquela onda, E não erra né? uma nota, né? Você olha. É tudo assim, é É, tudo. Eu acho que quando você consegue ter uma assinatura sua, aí você chegou onde, me sabe, parece que o Brasil, eu acho, não sei se é suricato. Rodrigo Suricato Esse cara, toca muito esse esse cara. cara também é um cara que se É um, reconhece. Pô, esse é o suricato. não, É do esse Barão, cara, não, não, ele agora tá no Barão, ele tá no Barão, Barão, né? tá no Barão. Esse cara é Esse fera, hein? cara é um monstro, esse cara é um O monstro. Brasil tem feras também aí, Não, pô. falando de nomes de guitarristas brasileiros, nós somos os maiores do mundo, conhecido no mundo mundialmente. Kiko Loureiro, Que Kiko Loureiro, cloreiro. Kiko Loureiro, pô, Kiko Loureiro é fera do Angra, né? Kiko Loureiro, É, ó, feríssima, né? bicho, esse cara, bicho, Olha. eu estou falando, Kiko Loureiro, bicho, tem uns caras aí que você, não falar de Pepeu Gomes, é até pleonasmo, né? PP já Pepeu é, já tá a lá em guitarra cima. brasileira, É, né? é, é. Armandinho Macedo, Pepeu Gomes, a guitarra Armandinho, brasileira, né? os caras Os caras, muito pegada bons, né? muito. É, Fred Andrade, lá do é, Pernambuco, a é, galera do Mangue Beat, né? Essas é. galera são as guitarras brasileiras, né? Os caras que tocam Isso, justamente com a pegada isso, brasileira. isso. Conseguiram realmente, assim, Não, tem. assinatura. Aquele menino, Matheus Assato.
Matheus Assato. São Paulo, esse cara? Esse cara, bicho, esse cara aí, ele simplesmente é assim. Esse cara toca com o mundo inteiro, ele toca É. com. Ele é da banda desses caras, os americanos todos piram. Ele enlouquece com a galera. Assim, ele é um moleque. Bicho, tem uns caras. Os caras são muito doidos, muito bons, os caras tocam demais, velho. Outro dia eu vi, acho que é Fábio Calazans, Fabinho. manda bem Ah, o também. Fabinho aqui, é o professor Fábio. É? Pô, o Fábio é meu amigo. É, Manda muito. toca bem ele. Ele estava com o Roger lá no Dois Fábio Toca. toca muito. Doido. Nós temos grandes músicos aí, bicho, na cena musical capixaba, assim, pô, tem uma galera tá se tocando bem, cara. Isso é Cara, muito bom, tá vendo? a gente tem uma, sabe, assim, um processo bacana, assim, de músicos. O Juninho, que toca com o Saulo, inclusive, lá nos domingos, lá no Ah, lá no pub dele lá. pub lá, o Juninho, pô, o Juninho é animal, Juninho do Duets. Cara, Bicho, toca, tá vendo, toca gente? Vera, toca Tem sério. muita gente boa aí, Muito cara. bom som de guitarra. Assim. Vamos chamar esses caras para tocar, vamos fazer evento aí, vamos botar essa turma para rodar a aí gente e tem, tudo. bicho, tem uma molecada nova também aí, bicho. Rômulo Quinelato, toca na banda Trilha. Rômulo, outro moleque novo, uma pegada absurda. Agora, essa turma já chega estudando, né? Não Eu tô é vendo mais aí, aquela eu até falei, eu vi agora o Vinícius Aires tá tocando Vinícius muito bem. Aires, é? Ele tá tocando muito bem, cara. Tá mandando bem. Tem uma galera, Pô, bicho, que bom, que bom. eu não gosto, assim, pô, tô falando dos nomes. Tem muito aí, mais vai gente, esquecer de tem alguém muito, tudo, né? assim, Mas, né? pô, ia Mas falar tem muitos outros, né, assim, e que estão, assim, claro, tem aqueles que, né, que a gente tem um pouco mais, tá com mais acompanhando, frequência, mas né? tô acompanhando mais, tenho, né, assim, eu procuro estar antenado e vendo essas pessoas tocarem. O Vinícius Gigante também, que toca no Som de Fogueira, e toca no Macucos, o Vinícius toca muito bem também, cara. Toca flauta, toca... Eu tô curioso de conhecer Alexandre Borges, parece que tá um cantinho. Borginho, Borginho, gente boa também. é filho do professor Elias Borges, cara. Elias Ah, Borges, é? Alexandre é filho de Elias Borges, cara. Cara, ele tá com um point lá no final de Camburi, cara. Eu vou lá até fazer, a gente deve até marcar. Conta com ele essa semana aí. Ele eu não conheço, tô querendo conhecer ele Mas aí. Alexandre Borges Quinteto. Manda bem também, guitarra? Muito. É. Muito professor. Pô, filho de Elias Borges também, meu irmão, não tinha como dar. Bicho, é um puta músico. Então, assim, a gente tá falando, tem muita gente. Muita gente aí. Criso Rocha, que tá em Guarapari, assim, mais tranquilo. Mais light, tá. Continua a ser um guitarrista que eu respeito demais, meu professor. Paulinho Pelissari. Paulo Pelissari, não, esse eu não conheço. Paulo Pelissari, filho do ex-prefeito de Vitória, CTB. Ele toca? Paulinho é um monstro. Guitarra? Paulinho é um monstro. Só não vive de música, mas é um monstro. Mas toca muito. É um monstro. Paulinho Cara. Tem uma técnica muito doida de. Tem até um vídeo aula dele, de tocar com o dedo e paleta ao mesmo tempo, assim, nessas meio country mesmo, que ele é. Caramba. Ele é doido aquilo ali. Agora, uma coisa interessante, todo mundo, no fundo, tem um pouquinho de Beatles na cabeça, não tem não? Num começo, assim, não foi o seu caso? Nós estamos falando de, né, assim, claro. Você passou pelo Beatles? Todo mundo, não tem todo como, mundo, né? Não é só no rock, não é só no rock. Beatles, a obra transcende, né? Tem como, o George Harrison. Cara, né? Você vai falar, né, falar em música. Eu sou aquele cara que eu vim inicialmente da MPB com a minha mãe lá. Depois a Seresta, depois eu fui pirado no rock, né? Depois meus irmãos mais velhos me aplicaram nas coisas de bicho de. Eu lembro de Raul, Elvis. Beatles, né? While My Guitar Gently Weeps, aquela música, cara, é assim, para guitarrista. Meu irmão adorava Creedence Clearwater Revival, pô, maravilha. Então assim, e aí Santana, as coisas assim, a galera que, assim, você vai, né? O Brad, acho que tinha música Guitar Man, né? E conta a história, pô, você tá achando esse cara bacana aí no palco, né? O front, mas vai ver como é que ele é, a vida dele, de cidade em cidade, tal. É uma história bacana. Gente, cara, vai conversar com o Marcelo aqui, nós vamos rodar aí até a madrugada. A gente tá chegando no final, mas assim, e a sua agenda aí, cara? Como é que tá? Vai rolar isso? Olha só, hoje esse show, essa semana só tem show acústico, a semana só faço acústico. Eu faço, hoje é terça, né?
Amanhã eu toco no Bendito Bistrô, na Praia do Canto, no show acústico. Boa pedida, um bom às lugar. 19, às 20 horas, na verdade. Na quinta-feira. Bicho, olha só. Na quinta-feira. Quarta você vai no Bendito Não, Bistrô. Bendito Bistrô na quarta, né? Quarta, amanhã. Amanhã. Amanhã tô no Bendito Bistrô. Dá uma conferida aí na sua agenda aí. Porque tem a rapaziada que quer ir, né? E também, pô, Ó, vai perder essa. Na quinta, eu tô lá no. Ah, meus parceiros do Ilha, do Caranguejo, são parceiros, quero mandar um Aqui, abraço ó, pra tá galera. aqui, ó. Ah, colocou lá. Ah, não, Olha tá lá. aí, ó. Eu vou fazer. Aí E- na sexta, eu tô lá na cervejaria Alquimistas, em Jardim Camburi, tudo é Jardim com show Camburi. acústico, tá? Olha. No sábado, Restaurante Colher de Pau, olha lá. Colher de Pau é lá em Buenos Aires, Guarapari. Que lugar bonito, hein? Pois é O massa. Fran teve lá esse final de semana, postou aí É, tudo. bicho, lá, que lugar maneiro, velho. Caramba, não fui lá não. Não, maneiro. Isso Esse tem uma colher, vista bonita e Colher tudo. de Pau É. é um restaurantezinho E tem som, maneiro, tem música. boa lá, bicho. Sábado Massa. Domingo, Sábado não. evento um privado em Vila privado, Velha. Minha tem um terra, pô. aniversário. É, aniversáriozinho. Particular, vou fazer lá. Show de bola. É a vida que segue, né? Vida que segue. Gente, ó, brigadão por acompanhar a gente aí. Um prazer muito grande receber Marcelo aqui. Eu que agradeço, o cara é Mar, fera, agradeço bicho. aí o pessoal da produção. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí. Seguimos Seguimos. na luta. Abraço. Até mais, gente. É.